A ideia aqui é bem interessante, né? É uma ideia que tem chamado bastante atenção de pesquisadores, já porque na verdade já tem um tempo em que isso é conhecido, mas era um pouco mais oculto, né? Aos simples mortais como somos, esse entendimento. Eu, como você sabe, morei no Egito, né? E a gente tem a gente quer conhecer tudo que a história nos proporciona ali no Egito, né? E uma das coisas que eu quis conhecer e quis visitar foi o tal Monte Sinai, né? Que, de acordo com a Bíblia, aí, Moisés conduziu os judeus ali para o Monte Sinai, onde deu as tábuas dos 10 mandamentos e tudo isso. Isso é uma história conhecida de todos. Aí você fala para mim, puxa, lá vai o Bira falar de religião. Cara, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia não é um livro religioso apenas. Ela, em primeira instância, ela é um livro histórico. Ela conta a história de um povo, tá? Então, Jesus é uma figura religiosa. Não, Jesus é uma figura histórica em primeiro lugar, tá? Tanto que você fala antes de Cristo e depois de Cristo para definir os tempos da história, né? Então, não se nega isso. Isso não é um papo apenas de religiosos ou pessoas que, tá? Você que não é ateu, você que tem, né, tem uma outra forma de enxergar a vida aí. É bom ficar bem claro nisso. Eu sei que você sabe, naturalmente você sabe, eu só estou reforçando isso. E as histórias bíblicas são histórias que realmente aconteceram, né? No Velho Testamento ali era a história do povo de Israel, suas lutas, seus enfrentamentos, mas o que eu quero falar aqui hoje tem um ponto bem interessante, tá? Essa história dos judeus é a mais gritante, a mais relevante, ou a mais que as pessoas mais sabem, sabe? São temas de filme, são coisas desse tipo. É essa história de Moisés, os 10 mandamentos e etc, tá? Pra quem não sabe, depois você lê o livro de Êxodo ali, é uma história bem legal. E o Monte Sinai até então, ele é reconhecido aonde? No Egito. As pessoas falam que o Monte Sinai está no Egito e tal. Só que segundo alguns historiadores, como por exemplo Flávio Joséfo, né, que é um historiador do primeiro século, que não era um romano, judeu romano, né, naturalizado como Paulo, por exemplo, que era um judeu, mas tinha nacionalidade romana, ele não era religioso. Então é um homem que tem ali dentro, tem força no mundo acadêmico, justamente porque ele como eu posso dizer, ele era um homem que teve um dos que teve mais autoridade para explicar um pouquinho a história de Israel, né, que é a galera do primeiro século ali. Então, falando um pouquinho, né, ali das coisas que aconteceram, e ele fala sobre isso, sobre o Monte Sinai está não no Egito, como as pessoas seguem hoje, e gastam dinheiro e passam a noite. É um lugar bonito, sim, é um lugar histórico, sim, mas não é, de fato, não é o Monte Sinai bíblico, tá? Porque o próprio Flávio Joséfo, ele diz que o Monte Sinai que é um monte da Arábia, tá?